Bem, hoje nós convidamos o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, para participar do programa. Tudo certo, até pouco tempo o Luciano já estava praticamente saindo da Assembleia, mas você sabe, a vida de político e de presidente de uma casa legislativa como a Assembleia é complicada e acabou entrando numa reunião para discutir coisas do IPLESE, que é o Instituto de Previdência deles lá, e também para tratar desses assuntos que a gente apresentou há pouco, a formação das comissões. E a gente tem que entender, o presidente não pôde vir, mas aqui conosco o seu assessor direto na área de comunicação, o Marcos Aurélio, que é o diretor de imprensa da Assembleia, que chegou primeiro e está aqui, como eu, a esperar o Luciano Bispo, que teve esses empecilhos. Mas, Marco Aurélio, de qualquer forma, é importante a gente poder conversar com o diretor de imprensa numa casa que até pouco tempo vivia com a pior das transparências em relação aos poderes. Eu quero saber qual é a orientação do seu chefe, do presidente da Assembleia, Luciano Bispo, no que toca o assunto transparência e na relação com os veículos de comunicação e com a população sergipana. Boa tarde. Boa tarde, André. Um abraço a todos. A orientação é exatamente essa: abrir o diálogo direto com a sociedade. Dialogar através dos veículos de comunicação com todo o Estado de Sergipe, levando as informações daquela casa. Acompanhamos aqui no seu programa e tenho acompanhado diariamente o seu programa, os assuntos que interessam à sociedade. Segurança pública é um assunto que interfere diretamente na sociedade. O presidente já convidou os deputados estaduais para abordar determinados assuntos e esse é um deles. A legislação que cuida da área penal é uma legislação federal, mas a Assembleia, o presidente Luciano Bispo e os deputados estão se concentrando nisso, têm a obrigação de, enquanto poder do legislativo, ou seja, representante do cidadão, tratar desse assunto, abordar esse assunto. Os deputados não podem se omitir em relação aos principais temas. Tem temas que precisam ser discutidos e aí eu parabenizo se as coisas andarem desse jeito realmente. Né? É exatamente esse caminho. Não dá para a gente conviver com uma legislação que a polícia vai, prende o elemento, 3 dias, 4 dias depois ele está solto. E o que é isso? É a legislação. Diariamente o sistema Atalaia tem mostrado o lado da violência, e a sociedade precisa conhecer isso, mas também o sistema Atalaia tem mostrado que a polícia tem prendido. Se você vai nas delegacias, você percebe que os delegados estão atuando, os policiais civis estão atuando, os policiais militares estão atuando. 3 dias, 4 dias depois, aquele mesmo elemento que matou está fora. Um garoto de 17 anos que assassina um pai de família, não acontece nada com ele. Essa indignação, que é a indignação da sociedade, que é a indignação exposta pelo sistema Atalaia, ela precisa ser uma caixa de ressonância na Assembleia. E o presidente Luciano Bispo, conversando com os demais deputados, já decidiram. Vai convocar instituições, OAB, direitos humanos, tudo, para enviar ao Congresso Nacional o apelo do povo sergipano. Certo. Agora, Marcos Aurélio, a questão das subvenções. Eu ouvi esses dias o presidente Luciano Bispo dizendo que não, subvenção é um negócio bom, é uma coisa boa. Ele vai continuar insistindo na manutenção das subvenções ou você acha que o orçamento impositivo será um caminho natural diante dos escândalos patrocinados pelos atuais, alguns dos atuais e outros que já não estão por lá, deputados estaduais sergipanos? Ele vai continuar insistindo com as subvenções? De forma muito clara, dialogando com a sociedade. Nós temos 2 lados. Nós temos uma investigação que foi proposta pelo Ministério Público Federal, onde o Ministério, através de indícios que levantou, aponta irregularidades na aplicação de determinados recursos. Investigação total. O Poder Judiciário tem toda a liberdade e autonomia para fazer a investigação. Ao fim desse processo, as responsabilidades deverão ser atribuídas a quem de direito. Mas nós não podemos pegar instituições sérias que receberam esses recursos, utilizaram esses recursos beneficiando pessoas e simplesmente dizer o seguinte: acabou. Mesmo porque esse recurso ele é do orçamento da Assembleia. O que é que o presidente Luciano Bispo tem dito? É a mesma linha de Luciano Pimentel, do PSB, a mesma linha do capitão Samuel, do PSL, de todos os parlamentares. Os recursos precisam chegar aonde devem chegar. Tem uma sugestão na casa, por exemplo, que serem acompanhados. O grande problema é que fizeram muita maracutaia, né?
Você entendeu? Aí, veja bem, não foram todos, né? Óbvio que algumas pessoas estão sendo acusadas, estão se defendendo, mas alguns fizeram as maracutaiazinhas, que isso aí quer dizer, o sujo está complicando o que não fez nada errado, né? É possível alguém imaginar que a Igreja Católica, a instituição da Igreja Católica, que recebeu recursos de verbas sociais, de verba de subvenção, fez falcatrua? Não é possível. Então, os recursos são do orçamento da Assembleia e esses recursos eles permanecerão. O que é que o presidente tem dito? Nós não podemos abdicar desse papel. A emenda impositiva é uma sugestão? É. Como é que vai funcionar? Qual é a diferença da emenda impositiva para a subvenção, digamos assim, que é um nome que, infelizmente, está condenado. Mudar o nome logo, né? Mas como é que funciona a emenda impositiva? O recurso sai da Assembleia, indicado pelo deputado, passará para o governo do Estado, através de uma secretaria, repassar para a instituição. Você só acrescenta um ente, mas o recurso o que não garante também que o serviço vá ser feito, que o repasse vá ser feito dentro da legalidade. Né? Essa é a grande meta. É fazer com que esses recursos saiam do poder público, e não é só da Assembleia, das prefeituras, do governo do Estado, que esses recursos saiam e cheguem à ponta lá no cidadão. É uma discussão mais ampla. Bem, como o presidente não pôde vir, eu vou passar duas perguntas aqui. Uma em relação a processos que as pessoas começam a falar, a imprensa cita aqui e acolá, sobre processos que Luciano estaria enfrentando que poderiam prejudicá-lo nesse caminho, vamos dizer, que ele hoje vive como presidente da Assembleia. E a outra pergunta sobre a presença do irmão dele, Roberto Bispo, lá naquela casa. Você considera, ele está considerando como a presença do irmão lá? Existe alguma legislação, alguma coisa que diga é permitido, não é nepotismo, está tudo correto, Marcos? O cargo de diretor-geral, de diretor de comunicação, diretor administrativo, é similar ao cargo de secretário. Isso está na lei? Está registrado. Então, o diretor-geral, o diretor de comunicação, tem status de secretário. Cabe ao gestor público fazer a nomeação livre. Não tem nenhum problema. Quer dizer, ele pode fazer isso? Absolutamente. Certo. Com relação aos processos, e aí eu fico muito à vontade, porque eu acompanho Luciano Bispo desde 2008 e participo diretamente... Teve uma crisezinha com ele, mas depois voltou. Não, nunca tive crise com o Luciano. Certo. Eu fui a Itabaiana em 2004, convidado pela deputada estadual Maria Mendonça, que está no Parlamento Estadual e terá toda a atenção da direção de comunicação, e depois agradeci e voltei para Aracaju e fui convidado por Luciano. Então, de 2008 para cá, eu acompanho o Luciano Bispo. Não há um processo que diga que Luciano pegou dinheiro público e desviou. Certo. São processos administrativos, tá aí todos, inclusive decisões judiciais, que está escrito lá pelo próprio juiz. Marcos Aurélio, nós temos nosso tempo esgotado, só para responder a questão da enquete. Você acha que o DEM de João Alves deve apoiar Jackson, que é do PMDB? Vamos ver o resultado aqui. Rapidamente, no vídeo já o resultado, sim, 25,58% e não 74,42%. Ou seja, as pessoas não estão achando muita graça no Partido Democratas apoiando Jackson Barreto, não. O nosso tempo está esgotado, obrigado por ter vindo. Vamos aguardar o presidente aqui para ele poder responder outras perguntas aí que estão guardadinhas para ele, tá? Aquelas pimentinhas estão guardadinhas para o presidente Luciano Bispo. Obrigado mesmo, tá? Bem, nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais no mesmo horário, a partir das 15 para 1.